Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. O Espírito Santo é conhecido pela força do agronegócio e os números são impressionantes. O estado responde por 38,5% da produção nacional de mamão. Somos o quarto em produção de abacate, além de cacau, banana. Também fazem do nosso estado uma potência em fruticultura. Hoje, vamos entender o que está por trás desses números, quais são os desafios, as tecnologias em uso e os planos para o setor em 2026. Ponto de Vista está no ar. Os números são ótimos. A fruticultura capixaba gera uma produção que ultrapassa 1.300.000 toneladas. Gera também oportunidade, renda, melhora a arrecadação do nosso estado e faz do Espírito Santo uma referência no assunto. Hoje comigo aqui no estúdio, Alessandro Broedel, diretor-presidente do Incapé. Quem também participa dessa conversa, Davi Martins, pesquisador do Incapé. Senhores, bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Nós agradecemos o convite, né? É um prazer estar aqui participando desse programa. Que bom. Davi, bem-vindo. Obrigado por estarem aqui. Agradecemos o convite. O assunto é bom, o assunto é saboroso, né, gente? Fruticultura. Queria começar perguntando, Alessandro, qual que é o papel da fruticultura no agronegócio capixaba? O que isso representa? Porque muita gente fala sobre café, sobre outros gêneros, mas a fruticultura tem lugar de destaque também, né? Com certeza, né? A fruticultura, ela no Espírito Santo, ela tá com números impressionantes, né? Dando resultado, trazendo desenvolvimento, geração de emprego imediata, né? E gerando oportunidade ao cidadão capixaba. O Alessandro, para quem está acompanhando a gente, assistindo aqui o Ponto de Vista, o Alessandro, ele foi prefeito em Soretama e fez uma gestão ali muito voltada a esse desenvolvimento do agro, do rural. Queria que você trouxesse alguns números para a gente, Alessandro. No bastidor a gente estava aqui conversando sobre todo o potencial, produção de mamão, tudo que tem acontecido. Soretama, claro que você conhece bem, mas a região norte principalmente. A região norte, né, os números são, como eu falei, os números são impressionantes. A geração de emprego através do agro é fortíssima, né? E nessa questão da fruticultura, hoje nós temos no norte do Espírito Santo em torno de 8 pack-house fortes para exportação, gerando muito emprego e muita renda ali na região Soretama, Linhares, Jaguaré, Pinheiros também, né? Fortíssimo no mamão. Então o agro ele vem movendo paixões e gerando a economia do nosso estado. Quais são os principais gêneros, por exemplo, ali nessa região norte? Aí, né, da fruticultura é o mamão, né, o carro-chefe. Nós temos, né, na cultura o café e a pimenta do reino que funciona no mercado local. Pimenta é mais ali na região de Pinheiros, ou eu estou enganado? Vila Valério, Soretama, São Mateus, né? Toda essa região estão plantando café, pimenta e mamão. Pois é, falando em mamão, Davi tem uma intimidade com o assunto, né, Davi? Você faz pesquisas, principalmente aí com o intuito de tornar o nosso mamão apto para exportação. Isso foi uma caminhada, né? Sim, tem 40 anos que eu trabalho no Incapé e de uma das culturas que eu me dediquei quase que a minha vida profissional foi a cultura do mamão. O mamão entrou no estado do Espírito Santo em 76 e de lá para cá a gente foi evoluindo de uma forma que hoje a gente desponta em termos de tecnologia na cultura do mamão. Nós temos a maior produtividade do país. Aqui no estado? Sim, a tecnologia aqui em termos de mamão, nós estamos aí se nadando de braçada e a produtividade nossa é a maior brasileira. E já há muitos anos, né, que o Incapé, cerca de mais de 30 anos, por exemplo, nós despontamos como principal produtor, principal exportador de mamão do Brasil. Com cerca aí, às vezes já atingimos 70%, mas teve algumas outras expansões, estados se expandiram, mas hoje mesmo nós estamos aí próximo dos 45, 50 variando por cento do mamão exportado brasileiro sai do estado do Espírito Santo. O mamão que sai daqui, qual é o tipo? Porque tem o papaya, tem o formosa também, Sim. Né? Qual é o tipo que nós produzimos? O mamão é o seguinte, nós temos dois tipos de mamão que a gente chama de grupos. Uhum. É o grupo solo, que são mamão, aqueles pequenos até 600 gramas,
que é o mamão Havaí, que é um mamão solo, grupo solo. Esse é o pequeno. E temos também o mamão Formosa, que é cerca aí de 900 a 1.200 gramas, que é o grupo Formosa, aquele mamão maior. Né? É. Mas hoje saem os dois. Todos os dois são exportados, aí depende muito do tipo de mercado que vai receber. Os Estados Unidos, por exemplo, para o americano, ele prefere o fruto pequeno. O menor. Porque come aquele ali, acabou, não tem que ficar guardando nem nada. Aí já tem outros mercados que exigem o fruto maior, porque aí, às vezes por famílias maiores, né? Aí você vai abrir um mamão, fica na mamão. Mas todos os dois mamões produzidos aqui, eles são bem aceitos lá fora para exportação. Agora, Alessandro, o Incapé tem um papel fundamental, né, nessas pesquisas, nesse apoio técnico, né? Quais são as principais iniciativas do Incapé voltadas à fruticultura, né? A gente já falou de uma linha de pesquisa que o Davi explicou a respeito do mamão tipo exportação. Existem outras pesquisas. Eu li alguma coisa recente, depois vocês me confirmem, a respeito da produção de abacate. Também aqui no nosso estado, que está indo muito bem, obrigado, né, por sinal. Sim. O Incapé, ele vai de A a Z, né? É no morango, é no abacate, é no cacau que está forte também, né? Vamos entrar nesse assunto aí já também. Assim, então, hoje mesmo está acontecendo aqui em Vitória, né, o 5º simpósio, né, do Incapé, onde os pesquisadores estão apresentando os projetos deles. Então, assim, o Incapé ele vem trabalhando para fortalecer, né, o homem do campo. Ele faz pesquisa, faz extensão, busca novidades, né, busca parcerias e coloca à disposição dos agricultores toda a tecnologia de ponta para que a nossa produção colhe os resultados que estamos colhendo hoje. Você acredita que esse trabalho de pesquisa, de incentivo, todo esse apoio que o Incapé dá ao governo do estado em geral, em se tratando aí da agricultura, o Incapé, a própria Secretaria de Agricultura, isso tem sido um motivador, porque antigamente a gente via muito êxodo rural, né? As famílias saindo do campo, saindo das propriedades e vindo para a cidade. Hoje a gente vê um movimento de estabilidade e até contrário também, sim, né? De retorno. Antigamente o cara ele falava, qual a sua profissão? Eu sou, né, produtor rural, o cara falava... Baixinho para ninguém ouvir, né? Hoje o cara fala para fora mesmo, para o cara saber que ele é, porque hoje a vida do campo é totalmente diferente. Né? O valor agregado, a alta, né, produtividade, isso tudo tem a ver com o trabalho dos nossos pesquisadores. Né? Eu era, né, na minha infância, meu pai tinha um alqueire de terra em Soretama, que quando produzia 80 sacas de café por alqueire, era a maior colheita, era uma colheita para se festejar. Hoje, na região, quem colhe 100, 120 sacas por hectare, está preocupado que a colheita está baixa. Então, está pouco, né? Está pouco, né? Então, olha como é que nós saímos de 80 por alqueire, né, para 100, 120 por hectare. Dá uma torno aí de 500 sacas no mínimo, né? Então, foi quase 6 vezes o aumento da produção. Isso teve diretamente o trabalho dos nossos pesquisadores, né, do nosso extensionista, mas alinhado com o produtor, porque também não adianta só o Incapé pesquisar, o Incapé fazer assistência, se o produtor não colocar a mão na massa e fazer com que a coisa aconteça de verdade. Você citou aí a questão do café, o norte e noroeste do estado, a gente sabe, predominantemente é o café do tipo Conilon, que por sinal o nosso estado dá aula aí para o Brasil, né, nessa produção de Conilon em qualidade, em números. Como é que está ali na região norte, na região de Soretama, de Linhares, Jaguaré também? Como é que está essa produção de café ali na região? O Espírito Santo está, esse ano, em torno de 18 milhões de sacas de Conilon, né? É uma produção altíssima. Bom número, né? Um bom número. E café de qualidade, igual você falou, café de qualidade, né? Não é só produzir, né? Tem gente produzindo qualidade de café. Recentemente, eu participei de uns 10 ou 12 concurso de café, e você vê o café que ganha, que é o ganhador, café de, né, especialíssimo ele é. Então, assim, você vê que não é tão preocupado, não é só com a quantidade, também com a qualidade que você está produzindo. Inclusive está chegando mais uma, vamos chamar de Copa do Mundo do Café, né, que é o Coffee of the Year, que acontece todo ano. Ano passado, Belo Horizonte, geralmente Isso, é que ele acontece, né? SIC, né, essa semana. Exato. E ano passado a gente teve, mais uma vez, um ranking recheado de cafés capixabas ali, né? Expectativa para esse ano? A expectativa é grande, né? Alto do Rio Novo é um município que está com um potencial muito forte. Que ficou em primeiro lugar o ano passado? Ficou em primeiro lugar, e eu tive sexta-feira no concurso de café da Coabriel, de todos os produtores de café do Espírito Santo e sul da Bahia, onde a Coabriel tem unidade.
Alto Rio Novo ficou com o primeiro, segundo e terceiro colocado, foi tudo de Alto Rio Novo. Vem coisa boa por aí na Copa do Mundo desse ano então, hein? Vamos aguardar essas notícias. Pesquisa, já que estamos no café, o Incapé, claro, também promove pesquisas, né? Não só na fruta que nós estamos falando aqui, mas no café. Existem pesquisas específicas para cada tipo? Conilon, arábica? Sim. Hoje nós temos, na verdade, o Espírito Santo ele produz 2 tipos de café. Né? São 2 espécies, que é o café arábica, né? Há muito tempo que já vem conhecido, depois foi introduzido, né, muitos anos atrás, o café canéfora, que é através do Conilon. E hoje nós temos também um grupo de canéfora, além do Conilon, está entrando muito forte também o grupo Robusta, que são materiais que têm vindo muito de Rondônia, é um material bastante competitivo com o Conilon. É bom. É bom e produtivo, né? Eles têm um grão maior. Né? Resistente? Ele é tipo o Conilon, mas ele produz tão bem nas condições climáticas que nós temos e a produtividade ele até compete até às vezes maior, dependendo do material. Porque hoje o nosso plantio praticamente é totalmente com mudas clonais, né? Não tem mais aquela questão de cruzamento, você pegar a semente, você não sabe o que vem, o que não vem, né? Porque quando você tem uma genética misturada, você não consegue prever. Por mais que você produza semente escolhida de boas plantas, mas tem aquelas combinações genéticas que dá mais, que pode interferir. Então a gente tem até um divisor de água aqui no estado do Espírito Santo, Felipe. Isso foi por volta dos anos 90, início de 90, nós começamos a desenvolver as variedades clonais, onde a gente conseguiu até separar para resolver um problema muito grande no estado do Espírito Santo, que era a questão que até hoje ainda está mais problemática, a questão de mão de obra. Então você tinha produtos que você produzia, você começava a colher, tinha pé, né? Que antes, quando você não tinha esses clones separados, as variedades melhoradas, você tinha de tudo. Então você começava a colher, você tinha fruto verde, você tinha fruto vermelho, você tinha ali, né? Maduro. Então isso interferia até na qualidade. Sim, por isso claro. Que até o próprio, diferente do arábica, que ele é mais uniforme, o outro era muito, nós não tínhamos nem bebida. Hoje já se trabalha com bebida de café robusto. Então, em Capé, naquela ocasião, ele desenvolveu 3 tipos de variedades, que eram uma precoce, uma mediana e uma tardia, que isso favoreceu muitas propriedades que trabalhavam com a mão de obra familiar, onde que ele conseguia dividir. Não, vou colher aquela gleba que produz primeiro, depois Sim. Você tinha a mediana, então conseguiu fazer isso. E de lá para cá, evoluiu bastante. Então, hoje, praticamente, se produz mudas clonais, no caso do café robusto. Já o outro, que é bem diferente, o arábica, que ele já é autofecundado, então ele já mantém aquelas características de uma geração através de semente, então já é mais uniforme, aquela coisa toda. Então, assim, o Incapé em si hoje, ele tem desenvolvido um programa bastante forte, eu diria que seria até o programa mais forte do Incapé, talvez até por ser o principal produto do Estado do Espírito Santo, é voltado para a cultura do café. E nós temos as pesquisas voltadas para o Conilon, para da área mais baixa, a área mais quente, para o norte do estado. Norte, noroeste. E nós temos também a da arábica lá em cima. Agora mesmo, recentemente, nós estamos com, me parece, são 14 variedades do café arábica, adaptado em várias regiões altas, né, que é onde que ele se produz, justamente buscando essa qualidade, não só da produção, como também da qualidade do produto. Muito bom, você está achando que você está aí assistindo o programa Negócio Rural, né? Na verdade não, você está aqui no Ponto de Vista, aqui na sua TV Tribuna Band. Pode abrir, vem para cá, porque a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um tempinho para você respirar, tomar uma água, comer uma fruta, esse horário depois do almoço é bom, come uma fruta e segura aí que a gente já volta com mais informações sobre fruticultura. O nosso estado está dando aula sobre isso e eu trouxe aqui o Incapé para poder explicar direitinho para vocês quais são os frutos que mais estão sendo produzidos aqui no nosso estado, quais são os que estão sendo produzidos tipo exportação. No retorno, a gente vai falar sobre o cacau, produzido principalmente no norte do estado, na cidade de Linhares. Vamos falar sobre isso e muito mais. Segura aí, é um instante só.
De volta com o Ponto de Vista, na sua companhia e na companhia do diretor-presidente do INCAPé, Alessandro Bredel, e do pesquisador do INCAPé, Davi Martins, numa conversa aqui muito esclarecedora, muito informativa, sobre todo esse potencial que o Espírito Santo tem no agronegócio. A gente fala muito sobre café. É claro que o Espírito Santo tem um potencial gigantesco no café, tanto no café Conilon quanto no café arábica, mas na fruticultura os números são muito importantes, são favoráveis. E aí eu pergunto, né, o futuro, ele reserva ainda mais desafios e oportunidades? O que vem aí pela frente, olhando para os próximos anos, o que a gente precisa tomar cuidado no Espírito Santo ou potencializar para melhorar o que já tem, na opinião de vocês? Quem responde aí no Par ou Ímpar? Fica à vontade. Olha, na questão da fruticultura, ainda nós temos um problema grave, que é a questão da logística e da questão da exportação. Né? Para escoar essa mercadoria. Para escoar a mercadoria. Então, nós temos a fruta, né, é muito delicada, perecível, onde que precisa da logística em si, de estradas boas, a condição de armazenamento, a rapidez que se tem de tirar, escoar essa produção. Agora, nós temos um problema ainda que a gente precisa resolver, essa questão para a questão da exportação, é que ainda é a tecnologia que precisa ser desenvolvida para a gente também implementar a questão da exportação via marítima, né? Que é a condição mais demorada, onde que exige mais tecnologia para a conservação, uma vez que as frutas, né, de uma forma geral, o mamão também segue o mesmo problema, é a questão da perecividade, né? O tempo depois de prateleira para você chegar com um produto bom. Hoje, o mamão é muito perecível, né? Desculpa te interromper, o mamão é muito perecível, né? Ele é perecível porque ele tem uma rapidez muito grande de maturação. Sim. Então, às vezes, a exportação via aérea, ela é ótima. Excelente. Porque você às vezes colhe num dia aqui, com 2 dias já está no local do destino final. Sim. Com mais aí 2 dias ou 3 já está na prateleira do supermercado. Então, em condições frigorificadas, que você faz o transporte, ela chega como você está recebendo aqui essa fruta. Então, assim, mas ele tem um tempo de prateleira, e esse que é o H, onde que você coloca a fruta no mercado, ele tem um tempo curto, porque às vezes até no local onde ele vai ser comercializado não tem aquelas condições ideais, porque está aberto ao público. Sim. De fazer, então ele tem um tempo curto para sair. E então a questão do transporte aéreo é uma maravilha, mas ele tem um custo elevado. Sim, né? Sim. Então, assim, a gente estaria com condições, e nós temos um problema de logística da parte dos aeroportos, né, que aqui a gente não consegue ainda exportar. Através dos nossos aeroportos. Então tem que sair daqui e ir para outra cidade. Sai para o Rio de Janeiro, sai para Campinas principalmente, e Rio de Janeiro. E nós já tivemos um problema às vezes pior, mas a gente fazia através aérea. A gente levava até por caminhões rodoviários, a gente levava até a Paraíba para sair lá, Ceará, né, do Rio Grande do Norte, porque era mais curto o espaço de navio, por também o problema da tecnologia de conservação, né, do pós-colheita. Mas depois desse tempo para cá, praticamente já é 100% via aérea. Então, assim, nós precisamos de tecnologia ainda para conseguir colocar. A gente aumentaria bastante as nossas exportações através do transporte marítimo, ficaria mais em conta até para o produtor estar colocando lá. Isso é uma coisa que a gente precisa vencer. E a questão aérea era a gente conseguir que os nossos aeroportos, né, conseguissem também sair, que facilitaria muito do produtor de trazer da região norte para Vitória, do que estar levando para Campinas, em São Paulo, ou levar através do Rio de Janeiro. Isso aumenta o valor final, né, do produto, claro, né? Sim, se ele sair daqui, a gente consegue regular mais isso. Quando tem a competitividade. Vamos falar de cacau. Temos aqui no estado a cidade de Linhares, que é uma das maiores produtoras de cacau do Brasil. Está em 3º lugar em produção, Alessandro? O Espírito Santo é o 3º estado de produção de cacau. Isso é muito bom. Podemos melhorar, será? Sim, 70% dessa produção, a cidade de Linhares, que é responsável. O que aconteceu ali? Porque Linhares ela se voltou muito para isso, né? Isso foi um crescimento que foi acontecendo ao longo do tempo. O histórico de Linhares, né, dentro do passado, o cacau sempre foi, né, uma cultura muito forte dentro de Linhares,
perdeu um pouco de espaço, mas também agora está retomando, né, o protagonismo, o cacau em Linhares. Cidades importantes do norte do Espírito Santo, como São Mateus, Colatina, né, já são responsáveis por uma boa parcela também dessa produção, mas temos potenciais ainda para, né, produzir muito mais. O Incapé fez um trabalho, fez um estudo, fez pesquisas, e essa produção ela aumentou por hectare, né, em mais de 300%, o que se produzia, né, então está produzindo 300% a mais do que na mesma área. Isso foi fruto de pesquisa, de inovação, e, né, estamos os números hoje que nós temos aí do cacau, né, e tenho certeza que, né, o Incapé contribuiu muito. O Incapé criou o programa Mulheres do Cacau, são 75 famílias envolvidas, né, nesse projeto, né? Nós temos Linhares, Rio Bananal, Colatina, né, e você vai visitar lá, você vê como é que a economia gira, né? A produção de cacau hoje no país ela é baixa, nós precisamos de importar. O que a gente, né, produz não dá para suprir, então, o consumo. Não supre. E a gente, né, tem muito aqui as agroindústrias, né? Isso está fomentando o turismo, né? A economia gera nova receita também do turismo. Eu tive a Rio Bananal, uma pequena agroindústria, eu tive em Colatina uma outra agroindústria, né, fazendo produto de qualidade. Então isso vem aquecer a economia, gerando oportunidade, né, para quem está no campo. Curioso que o Cacau Fest acabou de acontecer, né, que é uma feira muito grande que acontece em Linhares. Eu tive a oportunidade de conhecer, estive lá. E quando a gente pensa no cacau, a gente pensa diretamente no quê? Você em casa está pensando no chocolate, tenho certeza. Mas eu vi tanta coisa que dá para fazer, até o mel também, mel de cacau. Tantos produtos. Cita alguns aí para a gente, pessoal de casa, que está tentando entender o que dá para fazer além do chocolate com o cacau. Pois é, né? O principal é o chocolate, né? Tem o mel também que está sendo muito utilizado. Bom, viu? É saboroso, né? Muito saboroso. É utilizado. E além do chocolate, né? Que o cacau in natura, o chocolate hoje é o principal produto. Mas a gente, né, tem lá licor de cacau, tem o mel, então assim, tem N produtos que você só conhece quando você vai na feira e visita mesmo, né? Então é um produto assim, muito rico, né? O tarifaço que a gente acompanhou, vem acompanhando, a cada dia tem um capítulo novo sobre o tarifaço do presidente americano Donald Trump. Impactou, de alguma forma, a nossa fruticultura? Já sentimos esse impacto, Davi? Olha, a gente estava esperando um impacto até muito maior. Mas o produtor, eles têm conseguido alguns caminhos que o impacto está conseguindo vencer esse tipo de coisa. Alguns produtores, sim, ainda tem problema, mas está se buscando um caminho para resolver isso, até na condição atual das tarifas que estão sendo cobradas. Sim, mas sim. A gente espera que isso aí deve ajustar. Buscar novos mercados pode ser um caminho? Sim. Hoje nós estamos com um mercado que foi recentemente aberto, está precisando de fazer pequenos ajustes do mamão brasileiro para o Chile. Já é uma realidade, já tem aprovação, já cumpre todos os requisitos. Está faltando de ajustar alguma coisa no protocolo que foi criado, que aí cria um pouquinho de barreira que o produtor... Quer dizer, está mais o problema do ajuste desse protocolo para conseguir mais esse mercado. E nós temos um mercado também daqui da América Latina que pode se conseguir bastante. Mas o mercado europeu é o mais forte, então assim, o produtor nosso sofreu menos impacto porque a exportação brasileira de mamão, no caso do mamão, ele, em relação à Europa, ele é bem pequeno. Então, assim, a Europa consegue suprir no instante, até dá tempo ao tempo para se conseguir. Se organizar isso, né? Não querendo desmerecer. O mercado sempre, qualquer mercado é bom e o mercado americano é muito bom, que precisa se continuar e até ser incrementado mais ainda. Muito bem, Davi Martins, pesquisador do Incapé, Alessandro Broedel, diretor-presidente do Incapé, trazendo para você aí de casa essas informações tão importantes que elevam muito a nossa autoestima quando a gente olha para o nosso estado e vê que a gente é campeão em tantas áreas, né? E mais uma área agora também,
que é a da fruticultura, com espaço grande para crescer, para aumentar essa produção, para aumentar a exportação. E isso, como eu disse no início, isso gera oportunidade, isso dá destaque para o nosso estado, isso melhora a arrecadação, isso é bom para todos os lados. Senhores, obrigado por terem vindo, voltem mais vezes, Ponto de Vista é a casa de vocês, é sempre bom compartilhar essas informações. Afinal de contas, informação só tem serventia, só vale mesmo se for compartilhada, né? Com certeza. Então voltem sempre, viu? O espaço aqui é nosso. Obrigado, Alessandro. Valeu. Valeu, Davi. Obrigado, Felipe. Obrigado a você de casa pela companhia de sempre, Ponto de Vista, às 14h, aqui na sua TV Tribuna Band. Até mais! Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado.